Efésios, capítulo 5, versículo 1 ao 17. Vamos lá, de pé para a leitura, eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma agradável. Mas toda impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabem, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-os. Porque o que eles fazem oculto não só referir-se à vergonha, mas todas as coisas reprovadas pela luz, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Amém? Assentai-vos, irmãos. No capítulo 4, começou a segunda parte da Epístola aos Efésios, a parte mais prática, de como nós precisamos viver e testificar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Nós somos eleitos, santificados, escolhidos, eleitos, predestinados para sermos santos, e devemos viver de maneira condizente com o que Deus, em Cristo Jesus, já fez na nossa vida. Aqui, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele começa de uma maneira bem forte, dizendo: sede imitadores de Deus como filhos amados. Seja o que Deus quer que vocês sejam. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Não é uma colocação difícil da gente entender, porque quando a gente olha uma criança querendo imitar o pai, a mãe, a gente pode entender muito bem isso, né?
pessoa quer ter o orgulho de imitar, de parecer com. Então, se nós somos filhos de Deus, nós devemos imitar Deus. Clemente de Alexandria chegou a dizer, de forma ousada, que o cristão verdadeiro e sincero pratica o ser Deus. Mas em que sentido esse imitar Deus, o ser Deus na linguagem que Alexandre citou, né? O Clemente de Alexandria citou? Não é no sentido de nós termos os atributos de Deus. Nós não somos oniscientes, onipresentes, onipotentes. E você pode estar aí perguntando, pastor, mas isso é óbvio. É óbvio, mas parece que muitas pessoas não entendem. Tem crente por aí, diz, eu sou filho de Deus, então ele diz que nada pode acontecer com ele, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é intocável, né, o blindado. Não é nesse sentido que a Bíblia fala. Nesse sentido, nós não somos iguais a Deus, mas ele fala que nós vamos ser imitadores. O grego entendia muito bem essa realidade. Na oratória, quando alguém estava aprendendo a arte da oratória, uma das coisas que ele tinha que ter a teoria, a prática, e outra coisa essencial era a imitação. Na aprendizagem da retórica, ou da arte da oratória, era exercitada a imitação. Ele pegava os oradores famosos, o aprendiz, imitava esses oradores famosos para assim aprender através da arte de imitar, de parecer com aquelas pessoas. Então, quer dizer, olha, imite Deus. Mas no texto aqui, ele especifica de forma restritiva, limitadora, o que ele está dizendo. Que justamente não tem nada a ver com aquela postura que alguns crentes adotam hoje. Andai, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aí ele diz, como você vai fazer isso? Andar em amor. Andar em amor. Se você andar em amor, você vai estar imitando Deus como filho amado. E esse verbo aqui, andai, dá a ideia de continuidade. Não é algo que é feito de uma maneira instante, pontual, né, e pronto. Não, você está sempre andando com Deus. Lembrei-me do profeta Miqueias, se não me engano, Miqueias 6:8, onde ele diz assim, ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Quer dizer, andar com Deus. Só tem a música que diz, né? Anda com Deus, segura na mão de Deus, anda com Deus. O ditado popular nos ensina isso, né? A sabedoria popular, né? Esse aforismo vai dizer, dize-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tem a ver, sim, com a prática da imitação, né? De acabar pegando algumas formas, alguns jeitos, às vezes até de posturas, não só físicas, mas também de ação, que vai se traduzir no próprio caráter das pessoas. Então, ande com Deus, ande em amor, ande em amor. Como? Como também Cristo nos amou e assim mesmo se entregou em sacrifício a Deus em aroma suave. Aqui, irmãos, é o amor sacrificial, o amor que se entrega. E a Bíblia vai nos ensinar isso, né? Em 1 João, no Evangelho de João, dizendo, amados, amemos uns aos outros como Deus nos amou. O amor
entrar, nós não vamos falar desse ponto hoje, mas mais para frente ele vai limitando isso a esferas da vida, inclusive colocando o casamento como um bem, né, um bem sem mácula, algo santificado, e vai dizendo, como Cristo, marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, é o amor pelo irmão, pelo próximo. Agora, qual é o oposto disso? De ser imitador de Deus. Qual seria a contramão disso? O que nós não deveríamos fazer, o que nós não deveríamos praticar. Nós não estaremos imitando a Deus nessas situações. Quais? Mas a impudicice e toda sorte de impureza ou cobiças, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. A impureza, impudicícia, ou seja, tudo aquilo que é oposto à santidade, deve andar longe de nós, bem longe de nós, porque nós fomos chamados para sermos santos. E aqui vale relembrar, por isso que nós sempre enfatizamos que é bom estudarmos a epístola inteira. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. Éfeso é uma das grandes cidades da Ásia Menor e cheia de corrupções, né, cheia de problemas. Para os gregos, né, a questão da imoralidade sexual não era nada grave. Tanto é que em Éfeso tinha o templo da grande Diana de Efésios, os Efésios, onde havia muitas sacerdotisas, né, ou prostitutas cultuais. Fazia parte do culto a prostituição. Tanto é que não havia nenhum problema em construir esse templo com dinheiro desta prostituição. Né? O templo de Afrodite foi construído assim, apenas, né, com o dinheiro da prostituição. Então, era para um povo, agora crente, mas que tinha como seu habitat natural esse ambiente, é que Paulo estava escrevendo. E havia perigos. Você deve estar lembrado que havia uma seita, né, um grupo bem incipiente aqui na parte das escrituras, né, que eram os gnósticos. Né? O gnosticismo, ele ensinava, em suas várias vertentes, ele ensinava basicamente o seguinte: o corpo, a matéria é mal, a matéria é má, o corpo é mal, o espírito é que é bom. Então, nessa tendência, né, dizia o seguinte, especialmente os epicureus, né, você pode fazer o que você quiser com o corpo, você pode pecar à vontade, porque o pecado do corpo é só do corpo, e o corpo é só a prisão da alma. O corpo nada aproveita mesmo, porque em pouco tempo você vai destruí-lo mesmo, né? O corpo vai acabar. O que importa é o espírito, o corpo. A contramão disso, os históricos, né? Se o corpo é mau, vamos mortificar o corpo. Então não tinha nenhuma alegria, né, no viver, nenhum prazer ao corpo, né, porque o corpo era mau. Esse era o ataque de fora. Como o cristianismo combateu isso? Como nós vemos isso sendo tratado lá na Bíblia? Não, o homem tem a sua parte espiritual e a sua parte física. Ele é um todo. Deus salva o homem no seu corpo, no seu espírito, né? Ou no seu espírito e alma, né? Mas a parte física e a parte espiritual, o corpo ou a alma, para nós que somos dicotomistas. Bem, o corpo, ele não é mau, ele é criado por Deus, não tem jeito o corpo. Tanto é que nós aguardamos a ressurreição dos
corpos, né? Aguardam a ressurreição em corpos glorificados. Só estarão completos quando tiverem corpos. O nosso corpo, diz o apóstolo Paulo, ele não é uma coisa a ser descartada, ou não tratada, ou depreciada. Antes ele é templo do Espírito Santo. Deus habita em vós, vocês são corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas se de fora tinha esse ataque, de dentro também tinha ataque. Minimizando esse tipo de ataque externo, minimizava o pecado. Você pode pecar à vontade. Mas dentro da igreja também tinha gente que ensinava, a gente vai lá em Romanos, capítulo 6, capítulo 7, ele dizia, Paulo, você prega essa doutrina da graça, não é, Paulo? O favor imerecido. Nós somos salvos pela graça de Deus. Então, vamos pecar bastante. Porque quanto mais a gente pecar, mais graça a gente vai ter. Mais graça a gente vai ter. O apóstolo Paulo diz assim. Porque nós, ao sermos alcançados pela graça, nós somos chamados para sermos santos. Nós vamos agir como uma nova natureza, e não pecar para abundar mais a graça em nós. Então é para esse tipo de crente, ou de cidadão, que agora convertido, que vivia nesse ambiente de Éfeso, é que Paulo está escrevendo. Então, não há nada pior, o que possa se fazer de pior, do que ensinar uma doutrina onde se minimiza o pecado. Faz um grande desfavor para o ser humano quando se prega algo que minimize o pecado. Aquelas expressões não tem nada a ver, o que importa é como você se sente. Pecado, você pode sentir muito bem, mas pecado continua sendo pecado, desagradando a Deus contra a vontade de Deus. Agora, como se imita a Deus? Além de evitar esses pecados, depois ele vai falar no versículo 5 da incontinência, impuro, avarento, a idolatria. Nenhum desses tem herança no reino de Deus e de Cristo. Veja que aqui não há distinção, porque Deus e Cristo é o único Deus, é a doutrina da Trindade, é o reino de Deus e o reino de Cristo, é o Deus trino. Mas olha o que ele fala aí no versículo 4: nem conversações torpes, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas essas inconvenientes, ao contrário, com ações de graça. Versículo 3 que nós já lemos, versículo 4, diz o seguinte: essas coisas, que coisas? A imoralidade, esses desvios, nem mesmo se nomeiem entre vós. Parece até aquela expressão do Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 23, por exemplo, onde Deus olhando o seu povo, você nem pense, você nem saiba o nome desses deuses, você nem mencione o nome deles. Quer dizer, para que fique bem longe de vós. Essas coisas não deveriam nem ser mencionadas por vocês. É interessante, irmãos, é como a gente banaliza isso, como a gente ri daquelas coisas que nós não deveríamos rir, como a gente repete as coisas ruins que as pessoas nos falam, como o texto diz isso, não deveria nem sair da sua boca, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Você não devia estar reproduzindo isso, como se estivesse fazendo propaganda disso. Às vezes a gente fala mais do mal do que do bem. Mais do mal do que do bem. Eu lembro que teve uma época, não tenho visto tanto isso mais nas igrejas, que o pessoal tinha a história dos testemunhos. Eu digo que logo no
problema com testemunho. Nenhum problema. Mas o pessoal vinha dar os testemunhos, e talvez aqui na igreja vocês tenham vivenciado, na adolescência eu vi muito isso, mas tinha que ser ex alguma coisa, né? Tinha que ser um ex, onde era traficante, bandido, né? E aí ele contava, derramava lá 20, 30 minutos na igreja, toda a podridão da vida dele. Né? Aí no final dos dias dizia, Jesus transformou minha vida. Né? Será que precisa mesmo derramar toda aquela podridão? Eu lembro que na minha mente de adolescente, talvez muitos tivessem vivenciado isso, quando o sujeito falava que ele tinha poder, dinheiro e mulher, era só nisso que eu pensava, na minha cabeça adolescente. Porque ele fazia uma propaganda tão boa, parecia até bom o negócio. Eu andava de carro novo, né? Tinha poder, tinha mulher, todo mundo me respeitava. Parece até uma coisa boa, né? Mas depois dizer, não, aí um dia eu aceitei Jesus e tudo mudou, e agora estou tudo aqui, né? Contando a história para vocês. Parece até que eu estou sendo sarcástico, tá, irmãos? Repito, né? Deus faz milagres. Eu creio que Deus transformou a vida dessas pessoas e Deus continua transformando. Mas por que não é tão bonito chegar alguém na frente da igreja e dizer assim, olha, eu sou crente desde que eu nasci no lar evangélico, fui criado no lar evangélico, li a Bíblia desde criança, nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhuma dificuldade, e hoje estou aqui, e casei, e sou fiel à mesma mulher há 50 anos, e tenho meus filhos na igreja, porque o glória a Deus tem que ser mais baixo do que... É glória a Deus, né? Ou não é glória a Deus? Que Deus sustentou essa pessoa dessa maneira, porque tem que se falar de tantas coisas, o texto está dizendo isso aí, nem se mencione entre vós. Não está dizendo, irmãos, que a gente não possa falar sobre sexo, sobre poder, sobre problemas, não é isso. Mas tudo que a gente vai falar de uma maneira sensata, de uma maneira justa, de uma maneira santificada, com um linguajar que seja um linguajar cristão, transparente sim, mas cristão, puro, né? Porque nós somos chamados por Deus e somos filhos da luz. Agora, nem conversação torpe. Então, no dia a dia, nossa conversação não pode ser torpe. E ele vai mais além quando ele diz, nem palavras vãs, palavras vazias. Essas palavras vãs, palavras vazias, é como se fosse a palavra de um bêbado, que é tanto vazia, inútil e sem sentido. Você não deve usar palavras vazias desse tipo. Aliás, Jesus já havia dito que toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta nos dias do juízo. Mais à frente, ele vai tocar na questão da palavra de novo. Ninguém vos engane com palavras vãs. Olha como o uso da palavra é importante. Se a gente deve orar, Senhor, põe guarda a porta dos meus lábios. E, Senhor, põe palavras nos meus lábios. Porque é de onde nós vamos influenciar e transformar, pela graça de Deus, o mundo. Mas veja bem aqui, não sejam participantes com eles. Não seja cúmplice disso. Antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Antes vocês estavam mortos por seus delitos, pecados, mas agora em Cristo vocês estão vivos. Ele vos ressuscitou. Então não sejam participantes. Irmãos, quando você é cúmplice, você passa a ser tão culpado quanto. Então, não participe. Não participe. Tem coisas que nós não devemos participar. Aquilo que não agrada a Deus, a gente deve estar longe. E porque
nós somos inteligentes, você é inteligente, a gente não precisa ficar especificando todas as coisas. Eu lembro daquele livro, foi um best-seller, eu recomendo você que leu, lê de novo, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Conta a história lá de uma cidade, as pessoas começaram a assumir esse compromisso e tudo foi mudando, porque quem tinha um jornal, ele pegou o jornal dele e viu lá a porção de anúncios eróticos, de bebida, de cigarro, e falou assim, se Jesus fosse dono do jornal, não tinha anúncio assim no jornal dele? Aí ele começou a cancelar os contratos. E começou a ter crise, né? Isso tem problema financeiro. Aí o irmão que tinha outra empresa falou assim, se Jesus tivesse uma empresa, visse o irmão passando necessidade a deixar, o jornal dele falir, ele foi lá e ajudou o irmão fazendo anúncios. E assim por diante. A vida foi sendo transformada. Então, eu posso ir em tal lugar? Jesus iria? Posso assistir esse filme? Jesus pode ver com você? Afinal de contas, ele está sempre conosco, foi isso que ele disse, né? E eis, eu estou convosco todos os dias da vossa vida, né? Até a consumação dos séculos. Deus estaria conosco, Jesus estaria conosco. A gente não pode chegar em determinado lugar e falar assim, Jesus, espera aqui um pouquinho, que eu vou ali fazer uma coisa que você não pode ver, tá? E depois eu volto e a gente continua caminhando junto. Então, não existe essa possibilidade. É andar com Deus, é andar em amor, é andar com Ele. Então é uma vida de santidade. Gostei aqui de ver esse frade cúmplice, né? No versículo 11, ele fala de forma enfática disso, nem não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Eu volto aqui um pouquinho, dizendo, pois outrora, você deve ter observado que aqui em Efésios, quando tem isso, né? Antes, agora, outrora, quer dizer, é uma vida que esses Efésios, como gentios, viviam antes, e tem uma vida que agora eles vivem em Cristo. Irmãos, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. A nossa vida tem que ser transformada pelo poder de Deus. Precisamos agir diferente. Uma igreja que faz tudo igual o mundo faz, ela não pode ser relevante para esse mundo. Não pode ser relevante para esse mundo. O pastor Ataís, não sei se ele contou isso aqui, mas ele repetia bastante essa história, e talvez você ouviu, né? Ele assim, a igreja tem que ser igual um navio, um barco, né? Ela tem que estar navegando no mar, tem que estar na água. Está na água, ou seja, tem que estar no mundo. Agora, o mundo não pode entrar dentro da igreja. O barco não pode estar furado e entrar dentro do barco. Sabe o que aconteceu com o barco? Furar. Vai estar envolvido, a gente vai participar, a gente vai. Nós temos que estar ali misturados naquela metáfora do sal, temos. Mas pegando essa história do navio, se a água entrar dentro da igreja, né? Está dentro do barco, o que o barco acontece? Faz? É fundo. É você que tem que transformar o mundo, não tem que transformar você. Rogo, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e racional, né? O vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo diz aqui, outrora eres trevas, porém agora sois luz. Você conseguiu entender isso aqui? Ele diz que nós, né, os Efésios, que andavam em trevas, ou estavam em trevas, que o mundo todo era mau. Não era isso. Deus sempre teve seus profetas, sempre teve gente pregando. Não era que eles estavam nas trevas, não. O texto diz, vocês eram trevas. É igual ou é diferente? É bem diferente, né? Não é que vocês andavam nas trevas. Vocês
acordo com a sua natureza. Haja de acordo com aquilo que você é. O que a luz faz? Ilumina. O que a luz faz? Aponta o caminho. O que a luz faz? Aquece. O que a luz faz? Dissipa as trevas. Mas, pastor, o lugar que eu estou trabalhando agora é muito ruim, é muito pesado o ambiente. Ué, agora não é mais, porque a luz chegou. Não é isso? O ambiente era escuro, estava nas trevas, mas agora chegou a luz, porque você é a luz. Vós sois a luz do mundo. Vós eram trevas, mas agora sois luz do Senhor. E vem de novo o mesmo verbo, né? Lá no começo. Andai em amor, e agora andai como filhos de Deus. Sejam aquilo que vocês são, aquilo que Deus chamou vocês para serem. Seja luz do Senhor. Ande como filho da luz. E aí diz que há um fruto da luz. A gente grava bem aquele texto de Gálatas, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os frutos da luz? Eles têm o fruto da luz. Né? O fruto da luz, eles são aqui mencionados, né? Eles são andando com toda a bondade, verdade e justiça. Ou seja, é um tripé de sustentação para a minha vida e para a sua vida. Não é com alguma, Paulo é enfático, com toda a bondade, justiça e verdade. Mas todas as coisas reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque a luz tudo se manifesta é luz. Os comércios antigos, não havia muita iluminação, não havia recurso da luz muito luz. Então, dentro do ambiente, às vezes não dava para identificar uma peça. O que se fazia? Levava para o lado de fora. Você olhava antes de comprar, ninguém quer fazer negócio no escuro. Então, a gente já citou algo parecido aqui, quando a gente falou sobre a sinceridade, que vinha da origem de sem cera, né? Que comerciante não muito escrupuloso fazia, né? Tinha um vaso, ele passava cera, e quando você olhava ali no ambiente mais fechado, estava perfeito. Mas se você levasse para fora e expusesse ele à luz, você ia ver que estava passando algum fecho de luz ali, o vaso estava rachado, não servia, né? Com sinceridade, sem cera, né? Sem nada ali tampando. Então a luz tudo manifesta, né? A luz manifesta todas as coisas. Pelo que diz, desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Você já se perguntou onde está escrito isso? Porque Paulo cita aqui como se todo mundo soubesse, pelo que diz. Quem diz? Né? Ele está fazendo uma citação, concorda? Pelo que diz, desperta do que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não é nenhum texto do Antigo Testamento, não é nenhuma outra citação, mas parece que todo mundo conhecia isso na época, né, que Paulo escreveu. Todo mundo conhecia essa expressão aqui. Né? Alguns teólogos dizem, né, concordam, né, em si, que era possivelmente um cântico cristão. Né? Então, os crentes sabiam na época, né? Então, pelo que diz, desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Uma alusão ao novo nascimento, à ressurreição, talvez um cântico cantado numa cerimônia de batismo, né? Mas o fato é que quando Paulo escreveu, era uma frase, um texto bem conhecido de todos, que diz pelo que diz. Não fosse a gente fala assim, cita uma frase de um cântico que todo mundo sabe, né? Como diz, né? Todo mundo conhece a letra.
Portanto, vede prudentemente como andais. Você deve ter observado que nesse texto que nós lemos, é a terceira vez que aparece o verbo, né, imperativo. Vede prudentemente como andais. Tá? Andais em amor, andais como filho da luz, e agora vede prudentemente como andais. Não como necios, mas como sábios. Lembra até Provérbios. Provérbios, nós já estudamos aqui na igreja, Provérbios, capítulo a capítulo, e de vez em quando tinha esse contraste, né? O sábio, o nécio, o sábio, por exemplo, a mulher sábia e a mulher tola, né? O prudente e o imprudente. Vamos, nós hoje somos sábios, somos chamados a contar com sabedoria. E a primeira coisa que você faz para andar com sabedoria, segundo Paulo aqui, é remir o tempo. O sábio, ele vai remir o tempo, né? Lá no Antigo Testamento, a gente já lê, né? Ensina-me, Moisés escreveu um salmo, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salomão diz: há tempo para todas as coisas. Então, remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Já ouviu gente dizendo assim: poxa, 24 horas está pouco para mim? Viu? Pastor, eu mesmo já disse esse negócio aí algumas vezes. Irmãos, o dia, ele tem a mesma quantidade de tempo para todo mundo. A hora tem 60 minutos, o dia tem 24 horas, né? Até no livro Você Planeja, eu cito uma frase, eu chego a usar essa ilustração da sua. Não importa o tamanho da sua ansiedade, da sua agitação, da sua correria, né? A Terra vai continuar girando na mesma velocidade, a sua rotação. Você não vai acelerar pela sua ansiedade, nem diminuir pela sua necessidade. A rotação do planeta vai continuar na mesma rotação. Então você tem que fazer, remir o tempo, aproveitar o tempo, fazer um bom uso da sua vida. Eu lembro que eu escrevi uma outra frase, que veio na minha mente agora, e eu gosto muito dessas frases. Eu escrevi assim: deve ter recebido algum dia, que eu não lembro qual, aí está lá, você recebeu. Diz assim: a vida, ela é tão curta, mas não precisa ser pequena. No sentido de que você pode viver com intensidade, com grandeza. Então o sábio, ele não desperdiça o tempo. Ele aprende. O discípulo de Jesus, ele está sempre aprendendo, ele está sempre crescendo, ele está sempre fazendo algo de bom. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa causa, não vos torneis insensatos, mas procurais entender qual é a vontade do Senhor. Em outro texto, em outra carta, Paulo fala que a vontade de Deus é a nossa santificação. Tem coisas da vontade de Deus que podem ser ocultas para nós, mas a maioria não são. Nós sabemos que Deus quer. Ele quer a nossa santificação, com todas as implicações do nosso dia a dia. Ele quer que a gente obedeça aos mandamentos. Não, pastor, mas não são mais os 10 mandamentos, não. Jesus resumiu: mas se você amar o seu próximo como a ti mesmo e amar a Deus como todas as coisas, você vai ter que cumprir todos os 10 mandamentos, que é impossível fazer isso sem cumprir os 10 mandamentos. Quem ama a Deus pratica idolatria? Quem ama a Deus invoca o nome de Deus em vão? Quem ama a Deus deixa de guardar os dias do Senhor? Não deixa. E quem ama o próximo? Cobiça a mulher do próximo? Mata o próximo? Fala mal do próximo? Então, cai lá no decálogo de qualquer jeito, Então tem que obedecer a lei, tem que guardar os mandamentos, O Senhor procura compreender
Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, não há necessidade de a gente tentar ou ficar expondo aqui o mal que o vício faz na vida das pessoas, né? Como vai rebaixando o ser humano. A gente diz que bebe para ficar alegre, mas no final todo mundo fica triste depois que bebe, né? No final todo mundo fica triste, né? Tem uma história sobre a embriaguez, né? O vinho, que diz o seguinte, que foi separada pelo vinho, né? O sangue de 3 animais, mais ou menos assim a história, 3 animais, o pavão, o sangue do pavão, o sangue do macaco e o sangue do porco. Aí os deuses pegaram esses 3 sangues, né, e fizeram o vinho. Uma história, tá, irmãos? História. O sangue do pavão, o sangue do macaco e o sangue do porco. Gravaram? Pavão, macaco e porco. Aí o homem bebe o vinho. Aí ele vira um pavão, né, para se mostrar. Aí passa um pouco mais, ele bebe mais um pouco. Aí vive um macaco, né, vive um macaco, fazendo palhaçada. Aí bebe um pouquinho mais, aí vive um porco, né, no meio da porcaria, do isqueiro, da sujeira. Né, os 3 estágios ali. E é lamentável, a gente vê muitas vidas, muitas pessoas, né, que ficam muito aquém daquilo que poderiam ser por causa do vício da bebida. E a gente pode passar para as drogas, né, e outros vícios aí. Não é o que a sociedade permite, né, que seja bom. É aceitável pela sociedade, mas não quer dizer que é bom. E a pergunta é, você precisa disso? Se você não precisa, se você não tem necessidade, não tem, a gente fala, a hora que eu quiser eu pago, mas nunca pago. Não, nunca pago. Né? E fica indo de mal a pior. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se o vinho leva à perda do controle, né, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não está descontrolada, ela está sob o controle de Deus. Ela não está em êxtase, alienada, está completamente cônica, porque o Espírito, o profeta, está sujeito ao profeta. Portanto, enchei-vos do Espírito. E aí você pode dizer, como? Todos os meios de crescimento espirituais, que a gente tem de graças, devem ser exercitados. A oração, a leitura, quais são os meios ordinários do nosso crescimento espiritual? Quais são os meios de graça? Esses que eu falei, a leitura, a oração e a participação dos sacramentos, da ceia do Senhor. Né? Esse é um meio de graça para o nosso crescimento. Agora, Paulo, ele não está falando de nada místico. Eu vou me encher do Espírito e eu vou ficar não sei quanto tempo em oração, em leitura, e vou ficar enclausurado. Ele vai de uma forma muito prática. Lembra que a gente falou quando a palavra torto, quando a palavra vã, no capítulo 4, não sai da vossa boca nenhuma palavra torta, e antes que ela for boa, né, para edificação, né, assim que transmita graça ao Senhor. Mas aqui vem a conexão com o texto. Como vou fazer isso? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de todo o coração ao Senhor, com hinos de ação de graças, dando sempre graças a Deus, dando sempre graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. E aí, você está cheio do Espírito Santo? Quem está cheio do Espírito Santo faz isso aqui. Faz isso aqui. Fala de cânticos, de salmos espirituais. Está dizendo que a gente só vai falar texto bíblico o tempo todo? Não é isso. É que o linguajar é um linguajar santo. É um linguajar diferenciado. Tem que ser, não pode ser de outro jeito. Em orações. O crente vive orando, cantando, louvando a
graças. O melhor uso da fala é ações de graças. O melhor remédio contra a murmuração é ações de graças. O melhor remédio contra a baixa autoestima, a depressão, etc, etc, é ação de graças. Seja agradecido. Não dá para viver uma vida de gratidão e de baixa autoestima ao mesmo tempo. Impossível. Então, o melhor uso da fala é dar graças a Deus por tudo o que Ele fez, faz e fará na nossa vida. Que bom orar assim, né? Eu estou pedindo, mas Senhor, eu agradeço porque o Senhor vai me abençoar. Eu estou agradecendo aqui por antecipação, que melhora, na nossa vida. Isso fará. E o último aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, cheio do Espírito Santo. Aí cadê a facção, a divisão, os problemas, a cobiça, a inveja? Não tem mais. Por quê? Você vai sujeitar um ao outro. Não é porque o outro é maior, ou melhor, ou mais forte, ou mais crente, mas é no temor do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos praticar isso que é ensinado na palavra de Deus. Amém.